Bom dia, glória a Deus por mais essa manhã, glória a Deus, louva ao Senhor pela tua vida. Nesta manhã, vou trazer aqui uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas, que está aqui em Mateus 13, versículo 44, que fala assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gosto dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Glória a Deus. Meu querido, minha querida, eu digo para você que ser cristão, ser de Jesus, requer de nós sacrifício. Ser cristão, se nós acharmos que ser cristão é algo fácil, algo que não traz renúncia, algo que não traz nenhuma, digamos, dificuldade, algum sacrifício nosso, nós não estamos indo de acordo com a palavra do Senhor. Como nós lemos nessa passagem, aqui fala, dá um exemplo, né, nessa parábola, de como é semelhante, como é parecido o reino dos céus. Como adquirir o reino dos céus. Como fazer parte desse reino dos céus. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a esse homem, que ele vai em um determinado campo, esse campo não é dele, e ele acha nesse campo um tesouro muito precioso esse tesouro. Imaginemos nós que nós vamos a um campo, trazendo para o nosso dia, a gente vai a um campo. É como se você achasse, fosse um campo de alguém, e você estivesse lá e você achasse uma pedra preciosa que valesse milhões de reais. Milhões. Vamos colocar uns 8 milhões de reais. E a Bíblia fala que esse homem, ele vai, encontra esse tesouro, e ele não traz para si porque não é dele. O campo não é dele, aquela terra não é dele. Então, por direito, não pertence a ele. Pertence ao dono daquela terra. E esse homem vai, pega esse tesouro, esconde esse tesouro e vai para a sua casa. E chegando lá, vende tudo quanto tem e volta e compra esse campo. Meu querido, minha querida, o reino dos céus é um reino justo, é um reino, como eu falei, de sacrifício. Esse tesouro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tesouro da qual esse homem escondeu é o Senhor Jesus Cristo. E para nós tomarmos posse, para nós sermos dono, digamos assim, tomarmos posse da herança, daquilo que o Senhor é para as nossas vidas, não é de qualquer jeito. Nós precisamos pagar um preço alto. Nós precisamos pagar um preço de santidade. Nós precisamos pagar um preço de renúncia. Nós precisamos pagar um preço de sacrifício ao Senhor. O reino dos céus, a Bíblia fala que Deus, ele é amor. Deus é um Deus de amor, é um Deus bondoso, é um Deus de graça, é um Deus de bênçãos.
é um Deus de provisão, mas também Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus zeloso pelos seus princípios, pela sua palavra, e nós não vamos tomar posse do reino dos céus. Nós não iremos pertencer a esse reino se nós não largarmos tudo que nós temos para comprar esse reino, para pagar esse reino, esse tesouro que é Jesus. As pessoas muitas vezes lançam Jesus como Jesus fosse algo barato, como se Jesus fosse algo ralo, como se Jesus fosse algo que se encontra em qualquer canto, de qualquer forma, de qualquer jeito. E não é. Jesus, ele pagou um preço muito alto para comprar as nossas vidas naquela cruz do Calvário. Ele renunciou a muitas coisas. Ele sofreu, foi humilhado, foi transgredido, foi morto, era inocente desde o seu nascimento. Sofreu perseguições, humilhação, mas ele triunfou porque ele negou a si mesmo. O que importava para Jesus era fazer a vontade do Pai. Ele pagou um preço muito alto. E se nós formos olharmos para essa passagem aqui, esse homem, ele pegou tudo quanto ele tinha e ele vendeu. Tudo quanto ele tinha, ele vendeu e comprou aquele campo. Não podemos servir a Jesus de qualquer jeito. Precisamos pagar um preço de renúncia, a renúncia muitas vezes do engano, muitas vezes da mentira, da inveja, da prostituição, do pecado, da soberba muitas vezes. Precisamos pagar um preço de santidade, pagar um preço em viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos pagar esse preço. Não é de qualquer forma. Nós temos o tesouro, nós temos sim, se nós vender tudo que a gente tem e comprar esse campo. Nós teremos posse desse tesouro que é Jesus. Ele não será nosso se nós não pagarmos um preço alto. Pagarmos um preço alto. Se a minha vida com Jesus não é um preço alto, não é um preço de renúncia, não é um preço de santidade, de achar que Jesus é um Deus bom. Eu sou dessa forma. Eu sou assim, eu sou assado. Mas Jesus é bom, Ele vai me perdoar. Jesus é bom. Ele vai me amar. Ele me ama dessa forma. Jamais. A Bíblia fala. Este homem aqui, ele vendeu tudo quanto ele tinha para tomar posse do campo e do tesouro. Eu tenho que vender tudo que eu tenho que me esvaziar. Você vender é você abdicar, é você não ter mais, é você, não vou dizer jogar fora, mas quando você vende algo, você fica sem nada. Você fica sem nada, né? Então nós precisamos sim deixar tudo para trás, porque esse homem entendeu que aquele tesouro ali, era algo muito precioso, que tudo que ele tinha não chegava aos pés. Ele precisava se esvaziar de tudo quanto ele tinha para adquirir esse tesouro. Fica com essa palavra nessa manhã.
Muitas vezes nós perguntamos ao Senhor por que é que as coisas não acontecem. Por que é que eu sou assim? Por que é que eu me virei assado? Mas muitas vezes, porque nós não temos pagado um preço. Um preço em andar segundo a sua palavra. Um preço em não fazer segundo a vontade que o Senhor quer que a gente venha fazer. E muitas vezes colocamos a culpa nas pessoas. Mas nós precisamos nos policiar, nos avaliar, fazer uma autoavaliação daquilo que nós somos, daquilo que temos sido na casa do Senhor. Será que temos agradado ao Senhor, segundo a sua palavra? Ou será que nós temos ido apenas à casa do Senhor? Como aquele homem, ele foi a primeira vez e encontrou aquele tesouro. Ele tocou aquele tesouro, ele viu aquele tesouro, quanto era precioso, mas de fato ainda não pertencia a ele. De fato ainda não era dele. E ele escondeu esse tesouro. Que nós possamos procurar diligentemente esse tesouro, mas para isso é preciso esvaziar de nós mesmos, do nosso eu, de tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde durante esse dia, durante essa manhã. Que nós possamos renunciar a nós mesmos, para que o nome do Senhor, ele seja glorificado, ele seja exaltado sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos ilumine, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.